Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós acabamos de cantar que a família é um presente de Deus. E que Deus está presente na sua família. Amém. Que seus filhos são um presente de Deus na sua vida. Amém, Jesus. Obrigada que seu esposo é um presente de Deus na sua vida. Meu Pai. Que a sua esposa é um presente de Deus na sua vida. Pensa na sua família agora, nos seus filhos, no seu esposo. Ore por eles. Libera perdão nesse momento. Diga o quanto você ama seu filho. Fala diante do Senhor. Pai, obrigado porque eu amo meu filho, apesar de todas as coisas. Apesar da desobediência, apesar das palavras que ele me disse. Eu amo meu esposo. E comece a dizer isso ao Senhor no seu coração. Comece a perdoar a sua família. Para que esse Deus continue presente nela. Para que ele possa volver todas as estruturas que o diabo tem feito para destruir a sua família. Para acabar com a sua família, com o seu amor, com o seu casamento, com a sua união, com a felicidade da sua casa. Chama ao Senhor, peça ao Senhor, Pai, visite a minha casa, a minha família. Salvação ao meu lar, se por acaso a sua família está em guerra, em conflitos, peça ao Senhor, Senhor Jesus, passa na minha casa hoje. Com poder, com graça. Derrama a sua misericórdia sobre a vida do meu filho, do meu esposo, da minha vida, Senhor. Eu já não sei mais o que fazer. Sim, Senhor Deus. Pede ao Senhor ajuda. Agindo o Senhor, a Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, Ele fará. E a Bíblia diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Então o Senhor está aqui presente. O Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Deus, tu és maravilhoso, o Senhor está aqui, aleluia, falando ao nosso coração. Fala, Senhor Deus. Fala o coração, Senhor Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração nesta noite. Senhor. Arrancar dentro dele coisas que o diabo plantou e colocou dentro. Para que você não para que você perdesse a alegria de viver. Para que você perdesse a salvação, o amor, o perdão, a paz, que só o Senhor pode nos dar. Aleluia. Por isso que nós vamos convidar nesse momento, cantando, orando, nessa canção de oração. Nós vamos convidar a dizer que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo neste lugar. Nós vamos convidar que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo no nosso coração, na nossa vida. Ele é bem-vindo nos nossos sonhos, nos nossos planos, na nossa família, na nossa casa. Aonde quer que nós estejamos, aonde quer que aquilo que façamos, o Espírito Santo de Deus será bem-vindo em nosso meio. Em nome de Jesus. Espírito,
Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito, é Deus de Amém. O texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com cada um de vocês nessa noite está no livro do abraço. Abacuque. O nome de Abacuque em hebraico significa aquele que abraça. E mais do que nunca, hoje nós precisamos mais de abraço. Abraçar, sentido fraterno, de amor, de carinho, de admiração. Como é bom quando a gente passa por um momento difícil, que nós somos acolhidos por alguém, quando alguém nos abraça. Não é verdade? Não precisa palavra nenhuma, basta um abraço. Um abraço sincero, um abraço amigo. Aquele abraço diz muito mais do que muitas palavras. E nós precisamos aprender a abraçar. Abraçar uns aos outros. Abacuque teve que abraçar não só a si mesmo, mas abraçar todo o seu povo. E por isso que o nome dele significa abraço. Então, Abacuque era o tipo do homem que ele abraçava todo mundo, todo dia. As pessoas que passavam perto dele, ele abraçava. A gente passa perto de algumas pessoas, a gente fica bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Bom dia, como é que vai o senhor? Bom dia. E Abacuque, então, tem esse nome, significando abraço. Aquele que abraça. E um abraço amigo, um abraço fraterno, um abraço que pode realmente passar esse amor, essa afetividade, esse carinho que nós temos uns pelos outros. Os inimigos não se abraçam. Só os amigos que podem se abraçar. Porque se permitem abraçar. Né? Existem algumas pessoas que ainda têm uma dificuldade de abraçar. Que vai abraçar, a gente não sabe para onde que ele vai, né? Você vai para cá, você vai para lá. Né? Então às vezes as pessoas têm que se acostumarem a abraçar. Tanto que inventaram até o dia do abraço, né? O dia nacional do abraço e o dia internacional do abraço. Coloco até uma plaquinha, né? Me dê um abraço. Né? Posso te abraçar? Então a gente precisa realmente abraçar, acolher uns aos outros. Isso é muito importante na nossa vida. Isso demonstra carinho, respeito, afetividade. O livro então de Abacuque, lá no Antigo Testamento, Abacuque, um profeta, o profeta do abraço. Aquele que vai abraçar a causa que nem ele era. Ele vai abraçar a causa do outro. Isso é, ele vai abraçar aquilo que vai fazer o outro se sentir melhor do que ele já é. Está lá então em Abacuque capítulo 3, verso 19. Quantos abraços seu Antônio já deu? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Quantos abraços deu seu Antônio? Não tem quantidade. Os abraços, né? Muito importante o abraço. Perdeu. Perdeu da conta. Perdeu a conta do abraço. São os abraços dos netos, né? Dos amigos, da esposa, dos vizinhos. A gente abraça. O abraço é muito importante. Muito importante. É melhor abraçar enquanto você tem alguém ao seu lado do que enquanto você não quer. Quando você não pode mais abraçar. Abacuque capítulo 3, verso 19. Diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente. No verso anterior, Abacuque vai amassar aquilo que eu estou dizendo para vocês hoje. Ele diz o seguinte, a partir do verso 17. Ainda a videira não floresça, nem haja fruto da vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Amém? Será que você pode dizer isso? Hoje, eu exulto no Deus da minha salvação. A minha alegria é o Senhor. Amém. Apesar de estar faltando tudo na sua casa, apesar de estar faltando alimento, apesar de estar faltando dinheiro para pagar as dívidas, apesar de estar faltando saúde dentro da sua casa, apesar de estar faltando a união, apesar de estar faltando o amor, o respeito, ainda assim você precisa agradecer ao Senhor, né? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Acho que esse texto tem tudo a ver com o São Antônio, porque eu nunca vi São Antônio triste. Ele sempre tem um sorriso para dar. Não tem tempo ruim para o São Antônio, não é não, São Antônio? Ele sempre... Se tiver muito, tá bom. Ele sempre, todas as vezes que eu chego aqui, ele sempre tem um sorriso para dar. Essa semana passada a gente estava conversando, ele estava falando sobre a senhora, a princesinha dele, né? Falando da enfermidade, mas ele estava falando da enfermidade dela sorrindo. Porque ele confia no Senhor, ele se alegra no Senhor, porque ele espera no Senhor. Né? Que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o primeiro princípio para uma vida bem-sucedida, o primeiro princípio pelo qual você precisa abraçar alguém, abraçar alguma coisa, abraçar a si mesmo, é acreditar que mesmo que a figueira não flores, o Senhor vai continuar abençoando. Porque não é a figueira que vai abençoar a sua vida, é o Senhor da figueira. Ainda que falte os mantimentos da sua casa, é o Senhor que vai abençoar a sua vida. Então, Abacuque, a primeira coisa que Abacuque abraça é justamente isso. Ele abraça a miséria do seu povo. Porque a cidade estava sitiada, estava cercada por inimigos. Não entrava comida nem água na cidade. Os inimigos estavam enfraquecendo a cidade para que pudessem tomar a cidade. A primeira coisa que os nossos inimigos fazem é nos enfraquecer. E sabe como é que os inimigos fazem para nos enfraquecer? Eles começam a falar de coisas que dizem respeito a nós. Eles começam a falar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Eles começam a falar das coisas que você ama, que você preza, que você cuida. Por isso que o inimigo, para atacar a cidade, para atacar o seu lar, ele precisa enfraquecer. E existem várias formas que o inimigo utiliza para enfraquecer. O inimigo lá de Abacuque usou a água e o alimento. A cidade estava cercada. Eles não podiam sair nem para dentro nem para fora. E cada dia que passava, eles se enfraqueciam ainda mais. Mas os inimigos esqueceram que o que sustenta o povo de Deus não é o alimento, porque nem só de fome viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Porque sustentou aquele povo lá não foi o alimento que estava faltando. O que sustentou aquele povo foi a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Por isso que ela vai dizer que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o quê? O seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, porque ele vai se fortalecendo. Apesar do inimigo continuar querendo enfraquecê-lo, ele será fortalecido pela presença de Deus. Não é assim? Tem dias que a gente acorda enfraquecido. Tem dias que a gente acorda já derrotado.
Tem dias que a gente acorda sem querer ir para o trabalho, sem querer trabalhar, sem querer fazer o café, sem querer fazer nada dentro de casa, limpar nada, nem liberar os filhos, os esposos. A gente já acorda enfraquecido por toda a pressão que o inimigo tem feito nas nossas vidas. E o inimigo, algumas vezes, nem sempre é sempre aquela figura do diabo. Não, algumas vezes os nossos inimigos são aquelas coisas que estão à nossa volta, que sugam a nossa energia, que sugam a nossa bênção, a unção de Deus sobre nós, que falam coisas ruins. Chega perto de você e só começa a falar coisas ruins. Nunca consegue ter uma palavra boa. A Bíblia diz que a palavra do quem tem que ser temperada com sal, tem que ter sabor. Sabor, o sal dá sabor naquilo que não tem. Então, a nossa palavra precisa dar sabor na vida das pessoas. Se alguém chega para você desencorajado, desmotivado, sem força para viver, você não vai lembrar, a minha vida também está assim, está uma miséria. Vamos nós dois pular juntos, né? Vamos dois juntos pular no abismo? Né? Vamos dois juntos pular, colocar uma pedra no pescoço e pular no abismo? Não. Pessoas que conhecem Deus sabem que apesar de todas as nossas aflições, o Senhor está conosco. Né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Nós somos afligidos de todos os lados. A Bíblia diz que nós somos considerados como ovelhas por matadores. Nós somos tosquiados. E a Bíblia diz que nenhuma provação, nenhuma prova que a gente passa por aqui vai se comparar com a glória do Senhor receberemos. Então o que Abacuque fez? Naquela cidade haviam torres enormes de sentinelas. Abacuque ficou em cima daquela torre, de longe ele via os inimigos cercando a cidade. Imagina você ver o seu filhinho pedindo alguma coisa para comer e você não ter o que oferecer a ele. Estava faltando tudo já na cidade. Já estava faltando os grãos, a água, estava faltando o alimento, tudo. Só não faltou uma coisa, que nunca pode faltar nas nossas vidas: a presença de Deus. Amém.